estar a palavra de Deus, seja cantada, seja ministrada. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, versículo 20, é bem conhecido de todos. Queremos, com a permissão do nosso pastor, trazer da parte de Deus uma palavra para nós nesta noite. Efésios, capítulo 3, versículo 20, é bem conhecido por demais da igreja. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios 3 e 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Vou repetir. Ora, aquele que é poderoso, para quê? Para fazer o quê? Tudo, como? Mais abundantemente. Até que ponto? Além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Glória a Deus. Esse texto ele tem uma riqueza muito grande quando se lê, aprimore todo o texto sagrado ou toda a palavra de Deus. Ela tem riquezas profundas, lindas, de que nos alimenta. Porém, existem textos que trazem consigo conteúdos de uma forma abrangente. E esta é uma expressão que Paulo, ele utiliza-se dela, dizendo que Deus é muito poderoso. Então, à medida que nós observamos isto, nos alegramos muito quando diz assim: Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais. Aí diz: olha, Deus vai fazer por ti muito mais. Deus vai além da conta. Oh, coisa boa é nós ouvirmos isto. De fato, pode se aplicar assim, pode se usar assim. Não há nenhum erro em afirmar isto, porque a palavra em si diz isto. Mas no contexto desta palavra, é necessário respeitarmos três características de Deus, que é muito profunda. O apóstolo Paulo, ele nos diz assim, aqui ele diz, olha, Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais do que pedimos ou pensamos. Porém, devemos respeitar três características de Deus. A primeira é a longanimidade de Deus. É respeitar o tempo que Deus quer usar. No mesmo capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele nos mostra isso lá no versículo de número 9, quando ele diz assim: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Isto está se conotando ao tempo que Deus, ele estabelece. Ele pode, ele é poderoso, ele sabe, ele quer fazer. E eu quero que ele faça, eu desejo que ele faça. Porém, eu tenho que entender que Deus é longânimo. E na longanimidade de Deus, ou no tempo que ele prevê, eu sei que ele pode, sei que ele tem interesse de fazer, mas eu tenho que compreender que ele é quem decide o tempo de fazer. Segunda característica de Deus dentro deste contexto. Além da longanimidade, eu tenho que respeitar a soberania de decisão de Deus. Porque tem hora que ele quer fazer, ele tem poder para fazer, ele tem tempo para fazer, mas ele esconde de muitos e de alguém como ele vai fazer. No mesmo capítulo de número 3, versículo de número 11, versículo de número 5, melhor dizendo, o apóstolo Paulo diz assim: o qual noutro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Paulo está dizendo, um mistério que estava oculto, ele não revelou a Moisés, ele não revelou aos apóstolos, aos profetas antigos, ele escondeu de muita gente. Na soberania dele, ele sabe como ele quer fazer, como vai fazer, mas ele olha assim e diz: eu não vou dizer a você como é que eu vou fazer agora. Com algumas pessoas ele revela o que vai fazer, mas com algumas outras situações que ele diz: eu não vou dizer a você como é que eu vou fazer. Ah, mas eu quero que tu faça. Ele disse: fica tranquilo, porque eu vou fazer como eu quero, mas eu não quero que você saiba como eu vou fazer. Tem coisa que ele esconde de nós. Então eu tenho que respeitar a longanimidade de Deus e tenho que respeitar a soberania da sua decisão.
Se ele quiser me revelar, alguém pega o texto e diz assim: Deus não faz nada sem que antes revele aos seus servos. É bem verdade que existem situações em que ele se atrela à situação para dizer como vai fazer. Mas tem coisa que ele guarda com ele segura. Você pode chorar, espernear, mas ele disse: eu não vou te dizer como eu vou fazer. Ele guarda com ele oculta. Então, preciso entender que ele é poderoso para fazer, ele faz muito mais do que eu penso. Porém, eu tenho que respeitar que ele é quem decide o tempo de fazer, e eu tenho que respeitar que ele é quem decide na sua soberania, se quer me dizer ou não. Ele disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas tem hora que ele diz: sai e vai, e quando chegar no lugar, eu lá mostro, e se eu não quiser, eu não mostro. Ele manda ir, ele manda fazer. Então eu preciso entender que tem a soberania da decisão de Deus. Além da longanimidade e da soberania da sua decisão, eu tenho que entender outra coisa, que é muito importante dentro deste mesmo contexto. Eu tenho que entender que Deus quer ter afinidade comigo e eu ter afinidade com Ele. Ele está dizendo: olha, o tempo sou eu que vou fazer, não vou te dizer como eu vou fazer, mas eu quero que você continue meu amigo. Dá para você isso? Ou você vai chorar e vai embora? Ou você vai ficar com raiva e vai abrir mão? Ele diz: eu quero que você respeite a minha decisão, eu quero que você respeite o meu tempo, e eu quero que você concorde comigo. Você concorda comigo? Você quer que eu faça? Você está disposto a andar comigo, a ser meu amigo, Abraão? Abraão, você quer ser meu amigo? Então, logo eu preciso entender que Deus tem essas regras. E eu queria mostrar dentro do Salmo de número 121, essas características de Deus funcionando na nossa vida de uma maneira linda. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 121. Você entendeu que primeiro tem a longanimidade de Deus, o tempo é dele, ele é quem decide o tempo que vai fazer. Segundo, eu tenho que entender que a decisão soberana vem dele e não minha. Terceiro, eu tenho que entender que eu não posso perder a comunhão com ele, eu tenho que continuar em afinidade com ele, independente. Ainda que eu esteja apressado, ainda que eu queira, ainda que eu esteja necessitado. Mas ele sabe o que é melhor. Então é melhor confiar nele. No Salmo 121, nós observamos o seguinte: o salmista dizendo: elevo os meus olhos para os... de onde me virá o socorro? Eu vou tratar Deus como o socorrista, ok? Todo mundo às vezes precisa de socorro. Quem não precisa de socorro? Toda a gente. E é por isso que Deus, ele aqui, ele é o socorrista. A primeira lição que aprendemos aqui é que, como servos de Deus, eu devo entender que não importa o tamanho do perigo quando se sabe a grandeza do socorrista. No verso 2, o salmista diz assim: o meu socorro vem do Senhor. Olha o porte do socorrista, que fez os céus. Não me interessa o tamanho do perigo, quando eu sei o tamanho daquele que vem prestar socorro. Ah, mas o perigo é grande. O socorrista é maior. Ah, mas a situação é grandiosa demais aos nossos olhos. O socorrista ainda é maior. Não posso me preocupar com o tamanho do perigo quando eu sei o tamanho do meu socorrista. Ele é quem é dono do céu, da terra, em todas as áreas, aonde precisar ele sabe socorrer. Segunda lição aqui dentro desse contexto: não importa o quão intenso e complexo seja os perigos, quando se sabe as qualidades do socorrista. Além de saber de que ele é maior do que qualquer perigo, o salmista diz no Salmo 121, verso 3 e 4: não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda.
não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Não me importa a intensidade do perigo quando sei o tempo de plantão do socorrista. Ele está pronto para socorrer em todo tempo. E é interessante que ele está dizendo assim: eu não vou deixar vacilar o teu pé. Eu sou aquele que te guarda. E tem mais uma coisa. Ele está de plantão sempre. Ele não para de trabalhar. Jesus disse isso em João 5,17. Eu trabalho até agora porque o meu pai também trabalha. Isaías 64 disse, nos versos de número 4, não me foge da memória, ele disse: porque desde a antiguidade nunca se viu com os olhos, nunca se percebeu com os ouvidos um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Está na fila de espera? Então o socorrista está de plantão e a qualquer momento ele atende. Que às vezes você chega lá e o médico está dormindo. Está na hora do plantão dele, mas ele dorme. O homem dorme, o ser humano tosqueneja, as leis param, tudo para, tudo fica travado. Mas esse socorrista, o plantão dele é 24 horas sem parar. Oh, glória a Deus! E eu preciso entender que o socorro ou o perigo é grande, mas o socorrista é maior. O perigo é intenso, mas o socorrista está de plantão. Quem é que está de plantão? Jeová Sabaote, o Deus da guerra. Quem é que está de plantão? Jeová Jireh, o Deus da provisão. Quem é que está de plantão? O Jeová Tidskinu, que é aquele que está... Eu não sei falar hebraico, então me permita. É aquele que é a justiça nossa sempre. Pode juiz parar, mas ele não para. Ele é o tabelião, ele é advogado, ele é juiz. Ele está sempre de plantão, irmão. Ele está de plantão no hospital, no presídio, na rua. Ele está de plantão. Ele diz: eu sou o atalaia, o guarda de Israel. Oh, Deus grande e maravilhoso. Glória a Deus. Preciso entender que não importa o tipo de perigo. Pode ser diverso. Não quero saber se é perigo de morte, se é perigo disso, se é perigo daquilo. Paulo disse isso lá na segunda carta aos Coríntios. Ele explica quando ele fala, ele diz: olha, estive em perigo nas estradas, na viagem, nos naufrágios. Eu estive em perigo em tudo quanto é lado. Mas Deus sempre estava com Paulo nos perigos. Não importa o perigo ou os tipos de perigo, quando se sabe o potencial do socorrista. Ele sabe prestar o serviço direitinho. Porque tem socorrista que é para colocar um soro, coloca 2, coloca meio. Pode errar a dose, pode ou não pode, irmão? A situação extrema na necessidade ali é para aplicar um remédio, ele pode aplicar outro. É para aplicar uma lei, pode aplicar outra. Pode errar tudo, mas eu duvido este socorrista errar na dose. Eu duvido esse socorrista se equivocar e dizer assim: eita, era para dar azitromicina, eu dei ivermectrina, ou era para dar dipirona e eu dei brufen. Duvido. Ele sabe o remédio na dose, ele sabe qual é o remédio, ele sabe. Oh, como é bom confiar nesse socorrista. Aleluia, glória a Deus. Agora eu preciso entender que o socorrista só socorre no tempo dele. Eu tenho que entender que o socorro vem segundo a decisão dele. E eu tenho que entender que eu tenho que esperar por ele. Alegre. Esperei com paciência o negócio ruim. Porque quem me disser que esperar é bom, é ruim. Mas esperar nele, a gente espera porque sabe. Porque se esperar em fulano diz: aguarda que eu chego. Carro quebra, avião é travado no aeroporto, os ônibus param, tudo trava e não chega. E você diz: eita, fulano me decepcionou. Eita, o gerente pode chegar no banco e dizer assim: está quase aprovado, vai dar tudo certo. Mas vem lá uma lei, muda as normas bancárias. E o gerente disse: vai dar errado. Mas Deus, com ele, não tem imprevisto. Com ele não tem trava. Com ele não tem nada. Porque quando ele fala, ele já controlou tudo, já dominou tudo. Agora ele não nos diz. Às vezes escurece tudo. A gente não vê nem estrela no céu, nem sol.
A Bíblia diz isso lá em Atos 27, se não me foge da memória, versículo 14 a 20. Paulo chegou a dizer de que quando olhou, procurou estrela no céu, não tinha, porque tem hora que Deus fecha tudo. Tem hora que Ele não permite ver estrela, ver sol, ver lua, só vê a escuridão. Tem hora que Ele diz, Abraão, vem para cá, conta a estrela comigo. Mas tem hora, irmão, que Ele não deixa ver nem aquela estrela caindo assim antes. Ele escurece tudo, está lá olhando e dizendo, e você? O que é que vai dizer? Não, eu vou murmurar, vou reclamar. Ele disse, mas rapaz, você é meu amigo, cante. Eu quero que você cante, eu quero que você me adore, eu quero que você me louve. Às vezes Ele escurece tudo somente para ouvir o som da minha voz, dizendo, meu Jesus, Tu és bom. Ei, lamanto de como nuvem. Escute isso. No tempo do socorrista, ele usa 3 escalas de tempo. Quais são as 3 escalas de tempo que Deus usa? Ele trabalha a longo, médio e curto prazo. Vou repetir. Ele trabalha a longo, a médio e a curto prazo. Ou prazo imediato. Gênesis capítulo de número 15, verso 12 a 13. Deus disse a Abraão, olha Abraão, vai chegar o tempo que essa nação vai se multiplicar e vai lá para o Egito. E quando estiverem lá no Egito, vão passar 400 anos, Abraão. Isso é longo prazo, irmão. Deus disse a Abraão, só daqui a 400 anos é que eu vou tirar. Já pensou se Deus disser isso a você? Vai lá para a prova e só daqui a 400 anos. Você disse, não dá, porque eu não vou ver nada. Vai ser outra geração que vai ver. Porque tem coisa que Deus promete a gente e vai cumprir lá nos netos. Eu tenho uma palavra de Deus para mim e para você. Não é só para você, não é para mim. Porque quando eu estava hoje, o assunto já estava pronto. Mas quando eu estava saindo do banho, aí eu disse, pronto, é longo, médio e curto prazo. Mas veio uma palavra dentro do meu coração, assim de imediato. Aí o Senhor disse assim, eu trabalho também com prazos vencidos. Eu disse, pronto. Tem mais essa? Com prazo vencido? Eita Deus! Ele tem de canto, de como nuvem, a sé. Sossega, porque se for a longo prazo, você pode se espernear, você pode chorar, mas Ele não vai fazer. E tem mais uma coisa, Ele não vai lhe mostrar nada, você vai ter que ficar lá, dizendo, mas Jesus, como é isso? Mas Jesus, como é que vai ser? Oh, irmão, como nós somos inquietos a partir de mim. E Ele disse, eu trabalho a longo prazo. Daqui a 400 anos, Abraão, irmão, depois de 400 anos certinho, Ele chama Moisés e diz lá na sarça a Moisés, depois de 400 anos, Ele deixa cumprir isso direitinho. Depois de 400 anos, Ele cumpre. Longo prazo. Tem hora que Ele faz a promessa a Abraão, vou te dar um filho, viu Abraão? Não se preocupe não. Abraão tinha 75 anos. Depois de 25 anos, olha, é melhor do que 400. É, não é? É melhor do que 400, esperar 25 já é coisa boa. Comparando 400, isso quer dizer que tem uma grande probabilidade de ver a bênção, de abraçar a bênção. Porque tem hora que Deus promete a bênção e diz, você não vai abraçar. Quem vai abraçar é seus netos, é seus tataranetos. E Deus faz isso? Faz. Ele não é o Senhor? Mas eu não vou nem ver. Para que ver? Confia nele que alguém vai desfrutar da bênção. Deus é assim. Uma palavra dessa, tem alguém que olha e diz assim, eu não quero isso não. Eu não quero esse negócio para minha vida não, Jesus. Eu quero pelo menos ver. Esse rapaz, Deus prometeu a Abraão e ele não viu, irmão. Porque tem gente que diz assim, não, mas crente que tem promessa não morre, vai ver. Mas menino, lê os Hebreus direitinho, que ele diz assim, e morreram sem ver a promessa.
Talvez não seja nem para você o que ele prometeu. Seja para alguém dos teus. Lá e lá e lá. Mas se alegre, eu posso me alegrar com isso ou não? Sim, porque foi tu que decidiste ser assim, Senhor. Irmãos, tem coisa que Deus decide por nós, que é dele. E ele se alegra quando nós nos alegramos pelo que ele decide por nós. Porque às vezes só queremos decidir do nosso jeito, da nossa maneira. E ele está dizendo, eu sei que você quer, eu sei que você precisa, eu sei, mas eu quero saber de você agora. Você vai continuar me amando, Biraci, se for do meu jeito? Aí o camarada olha assim para ele, eu vou fazer o quê, Senhor? Te dizer que eu estou 100% de acordo, eu não vou ser hipócrita, não vou mentir. Você está doendo isso que o Senhor está querendo, mas tudo bem, Senhor. Mas não tem nada não. Eu vou te dar uma pontinha da bênção, eu vou te dar Isaac. Tu fica satisfeito com Isaac? Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Não deixou Abraão entrar em Canaã, não deixou Abraão ver Canaã, mas ele deixou Abraão sentir a alegria da velhice de pegar uma criança no colo. Aleluia. De ver Sara amamentando, de ver Sara trocando Isaac, por isso que o nome de Isaac significa riso. Deus quer você alegre com o que ele decide. Primeira palavra profética que está já no meu coração para dizer aqui nesta noite, é que Deus vai colocar um riso no teu semblante. E não vai demorar, será menos do que 400 anos. Deus vai mudar o tempo para colocar um sorriso. Você crê que você vai sorrir por esses dias? Você hoje está chorando, continue chorando. Enquanto o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, aleluia. Então Deus vai mudar. Receba essa palavra, porque Deus vai colocar um sorriso no teu semblante. Um sorriso diferente, viu? Oh, glória a Deus. Deus trabalha a médio prazo. Deus trabalha a médio prazo. Oh, glória a Deus. Está tão gostoso aqui, irmão. Eu estou sentindo a presença de Deus. Ele está falando comigo. Eu sei que Ele está falando com você também. No segundo livro do Reis, a médio prazo, Eliseu disse a sunamita, não fique aqui não, olha, vai emigrar, porque a fome vai chegar aqui, então você emigre, viu? Vá lá para a terra dos filisteus e fique lá um tempo. Irmão, todo mundo estava sofrendo em Samaria, todo mundo estava sofrendo com a fome lá, mas Deus olhou para a sunamita, ela investiu no reino, ela investiu na vida de Eliseu, ela abençoou a obra de Deus, vamos dizer assim. Aí Deus olhou e disse assim, não, eu vou poupar você disso. Todo mundo aí vai sofrer na fome, mas você não. Bom, Deus é tremendo. Deus, olha, vai entender Deus? Aí o camarada, é acepção de pessoa? É não, é decisão dele. Tem gente que se aproxima dele, aí um xodó direito, é porque todo mundo é filho, mas não tem aquele filho que gosta de estar no cafuné do pai, no colo, e corre, né? Tem um que fica somente de longe, ama o pai na mesma plenitude, mas fica mais de longe. Mas tem uns que é chatinho, que, né, é no colo e é na cacunda. Eu tenho um em casa que é desse jeito, irmão. Eu digo, menina, pelo amor de Deus, e é na cacunda, e é no colo, eu já não, nem aguento mais, porque tem filho que é assim. Aí chega, irmão, aleluia, Deus tem esse. Se não tivesse, se a Bíblia não dissesse, eu não diria. Mas veja, a Gideão, o anjo chega lá e diz, varão valoroso. Para Daniel, homem muito desejado. Tem uns que Deus tem um negócio diferente. Tem um mistério diferente. E com a sunamita, aí Deus disse, não, você vai emigrar para 7 anos lá. Irmão, foi fome em Samaria. Foi uma dificuldade. E Deus trabalhando a curto prazo, a médio prazo. 7 anos ela volta.
Segundo Reis, capítulo 8, versículo 1 a 5, por ali em diante. Está lá o rei passando, resolvendo o problema da fome, já tinha sido solucionado. Aí está o rei, chamou Geazi, disse: Geazi, me diga aí alguma história de Eliseu. Aí Geazi chega, irmão, e vai contar a história de Eliseu. Aí era a história que ele foi contar? Da Sulamita. Tinha tanta... Olha, Eliseu multiplicou pão, Eliseu sarou as águas. Tinha cada história, tinha tanta história. Mas Geazi estava contando da mulher cujo filho Eliseu ressuscitara. O tempo que ela voltou, a médio prazo, 7 anos, já melhorou. 425, agora só foi 7. 7 anos, olha. Ela volta, as terras dela tudo devastadas, não tem nada. Aí o rei, entra uma louca gritando, porque para o rei parar a reunião com Geazi é porque ela entrou gritando: ô seu rei, me atenda, sei lá como foi, os soldados levaram ela lá. Aí o rei olhou e disse: que é isso aí, o que é que está acontecendo aí? Geazi está lá contando, irmão, Geazi está contando: ó rei, no dia em que Eliseu passava por Sunem, tinha lá uma mulher que gostava dele, via ele como um santo homem de Deus, colocou ele num quartinho, deu cama, deu mesa, deu cadeira, e eu lavava os pés dele lá, era uma benção. E um dia ele mandou eu perguntar à mulher o que é que ela tinha, o que é que ela precisava, mas ela era rica, não precisava de nada. Então Eliseu, rei, orou por ela e disse: daqui a 1 ano você vai ter um filho, e depois de 1 ano o menino nasce a curto prazo, mas também um menino com certa idade, ele morre lá no campo. Eliseu ressuscita o menino e o rei está lá. Daí entra a mulher gritando: ei, o que é isso aí e tal? Aí o rei olha e diz: o que é isso aí? Aí Geazi dá uma olhada. E quando Geazi dá uma olhada, quem é que estava entrando? A mulher. E ela não estava sozinha, o menino estava com ela, só que já era grande. Aí Geazi deu umas 2 olhadas assim, disse: oxe, ô rei, que é, Geazi? Peraí, tu vai terminar a história. Não, mas deixa eu contar o que é, Geazi, porque essa mulher está desesperada. Mas é isso mesmo, é que essa mulher é a mulher que eu estou te falando. Eita, e esse menino grandão aí é o filho, aleluia. Vai chegar o dia em que tu contarás a tua história, não é alguém. Porque Deus surpreende na terra. Ele está trabalhando a médio prazo. E o rei olhou assim, irmão, depois que viu a história, ele disse: os 7 anos que ela esteve fora, a terra dela, faz as contas do que ela precisa e ressacia ela aí. Vai, tem que fazer assim. Deus trabalha a médio prazo. Com 7 anos, com 3 anos, com 2 anos. É médio prazo. A curto prazo, é como no mesmo livro, né? Segundo livro dos Reis, capítulo 7, Eliseu disse: amanhã vai ter comida. Teve comida. Curto prazo. Quando ele quer, Isaías 38, você vai morrer. Quando ele está saindo, curto prazo, prazo imediato. Vai lá e diz que eu ouvi a oração e que ele já não vai morrer. Deus trabalha a longo, a curto e a médio prazo. Não sei como é que o teu socorro vem. Eu não sei como é o teu socorro. Se vem a longo prazo, se vem a médio... Ele não está me dizendo para dizer a você, ele está dizendo: olha, diga lá em Monteiro hoje que eu tenho socorro a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo, a prazo imediato, e para você e para a igreja também, eu tenho socorro em prazo vencido. Aleluia! Onde é que está o prazo vencido? Irmão, mandaram o recado: Jesus, Lázaro está doente. Está bom, eu sei, eu vou chegar lá. 1 dia, 2, 3, 4, morreu e já enterrou. Prazo vencido. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Tem que fazer mais o quê? Se já morreu, se já enterrou e está fedendo, vai fazer o quê, irmã Aline? O prazo está vencido na agenda da terra, nos planos da terra, mas ele é o socorrista que entra dela. Oh, glória a Deus, a minha alma está alegre. A minha alma está alegre nesta noite. Porque ele ainda entra nas casas. Olha, irmão, o prazo está vencido. A mulher já ia enterrar o menino. A multidão já ia lá, ele se para o enterro.
eu vou mudar a situação. Ora da gachuia darabacamanavas. Senhor, já cheira mal, é de 4 dias, o prazo venceu. Ele disse, calma, eu sou a ressurreição e a vida. Olha a Marta pensando a longo prazo. Eu sei que tu vai ressuscitar ele na ressurreição do último dia. Tem hora que a gente está pensando que Deus vai demorar. E ele está dizendo, eu não te digo nada. Aleluia! Eu não te digo nada. Diz só onde o puseste. Tem hora que a gente está esperando para agora. Ele diz, né? Hoje não. E tem hora que a gente não está nem esperando. Tem hora que nós não estamos nem esperando e ele vem por cima das águas. Ele disse, vai para lá, atravessa que eu vou chegar lá e vou me encontrar com vocês. Primeira vigília da noite, segunda vigília da noite, e os discípulos estão um olhando para o outro. Aceita que o mar está bravio, ele deixa a noite ficar bem escura, ele deixa o mar ficar bem agitado, ele deixa as ondas surrupiar o barco. E ele lá de cima vendo. A Bíblia diz, um dos evangelistas disse que ele estava lá de cima e vendo o barco. Ô Jesus, tu não está vendo? Por que tu não vem logo? Na primeira vigília resolve o problema. Eles saíram de tarde. Passa a primeira vigília de 6 da tarde até 9 da noite. Será que ele vai chegar lá? Será que ele já está lá? Como é que ele vai chegar? Segunda vigília, de 9 à meia-noite, os discípulos estão lá. Terceira vigília, de meia-noite até 3 da manhã. E nada de Jesus chegar. Mas Jesus, tu não está vendo a gente? Vem logo nos socorrer, vem cá. E ele, ó, lá no monte, olhando para nós, e dizendo, vai remando. Vai exercitando, vai tirando água do barco, vai aprofundando. Mas não, aí o crente desespera. Aí na 4ª vigília da noite, por onde é que ele vem, irmãos? Por cima das águas. Ele vem por cima dos problemas. Quando o problema está por cima da gente, aí ele sobe em cima do problema e vem por cima dos problemas. Plá. Aí o crente tira os olhos do problema para olhar para um novo problema que ele cria. Pronto. O problema já está grande, agora vem um abençoado de um fantasma ali. Começa a estranhar as coisas. Tem crente que começa a dizer, olha, as coisas estão ruins, é os demônios. E Jesus dizendo, não é nada, rapaz. Isso é coisa do capiroto. E Jesus dizendo, não é nada, rapaz. Deixa eu dizer mais essa a você, porque sinto graça para dizer isso. Isso que está acontecendo, sossegue, porque essa tribulação não veio das trevas. Era da gachurianda ramanavasé. Esse teu processo não tem nada a ver com Satanás. Pare com isso. Acabe com isso. Mas esse menino, esse homem, acabe com isso, porque não tem dentro de Satanás. Você ora, você está em comunhão com Deus e está achando que Deus vai deixar Satanás estar bagunçando as coisas? Deixa nada, irmão. É Jesus permitindo para te aprimorar, para te aperfeiçoar, para te ensinar, para me ensinar. Aí ele chega e diz, ei, rapaz, calma. Calma. Sou eu. Jesus vai chegar. Jesus vai chegar. Sou eu. Não tem mais. Aí Pedro, se és tu, manda que eu vá para ti. Irmão, esqueceu o problema. Porque Jesus muda o cenário todo. Se és tu, manda que eu vá até ti. Aí Jesus disse, é assim que eu quero. Afinidade entre mim e ti, vem. Aí Pedro, que estava por baixo do problema, agora começou a andar por cima. Se você estiver em afinidade com ele, você passa. Se nós estivermos em afinidade com ele, nós vamos passar por cima do problema. O problema não passará por cima de nós. Nós passaremos por cima.
Quantos problemas você não já passou? Quantas coisas você não já venceu? Quantas lutas, quantas batalhas travadas você não já passou? A gente é assim, né, irmão? Passa, mas se esquece da experiência ganha. Aí Jesus vem somente fazer fluir dentro de nós. Se vem, aí Pedro, oh, glória. No barco, olha Pedro saindo do barco. Plá, plá, plá. Eita, que eu queria ter. Que alguém olha assim, mas ele afundou, mas eu quero lá saber. Pelo menos ele deu umas passadinhas. Não foi muito, mas deu algumas. E eu que não dei nenhuma. Com esse peso assim é que nem um prego. E Pedro, olha, quem queria? Hein? Eu sei lá, se ele deu um passo só para mim já é muito. Por cima assim com Jesus, olha que coisa boa. Mas ele deu mais de um, irmão, eu tenho certeza. Porque a Bíblia diz que ele começou a sentir o vento. Ele começou a olhar para as águas. Aí foi quando ele começou a afundar. Ei, olha para ele nesta noite. Olhemos, somos convidados. Jesus está dizendo, ei, olha aqui para mim, sou eu. Eu sou o teu socorro. Eu faço muito mais do que você pensa. Mas deixa eu fazer do meu jeito, no meu tempo. Mas eu quero você comigo. Você abraça a minha decisão. Coisa difícil, viu, irmão? Eu não estou dando uma palavra fácil para mim e para você. Não estou compartilhando uma palavra fácil para mim e para você nesta noite. É uma palavra difícil. Deus dizer para mim e para você, dizer assim, olha, eu sou poderoso, não sou? É, Senhor. Eu faço coisa grande, não faço? Faz, Senhor. Eu faço mais do que tu está pensando, não faço? Faz, Senhor. Agora deixa eu te dizer, eu vou fazer só no meu tempo, vice? Tá bom, Senhor, até aí tá bom. Mas eu não vou te dizer como é que eu vou fazer não, vice? Tá difícil, Senhor. E eu quero que tu se alegre com isso, dá para ser? Aí você bota a mão na cabeça assim, e eu digo como disse Pedro, Senhor, acrescenta a minha fé. Eu tenho que orar assim, irmão, Senhor, acrescenta a minha fé. Ficar pertinho de ti é o que eu mais quero e não abro mão disso. Agora esperar o teu tempo, me ajude. Sem tu me mostrar nada, me ajude. A ver, profeta, tem hora que eu digo a ele, mostra só um pouquinho do que tu quer fazer. Mas ele diz assim, eu não vou te mostrar, canta o Biracê. Aí a gente tem que cantar, né, irmão? A gente fica querendo olhar pela janela tal, diz, será que ele vai vir por aqui? Será que ele vem na primeira vigília, na segunda, na terceira? Ele diz, na quarta, nos planos dele é só a quarta vigília, enquanto não for a quarta vigília, mas também quando ele chegar na quarta vigília, o mar se acalma. O mar fica tranquilo, se faz uma bonança e o barco chega no porto desejado, chega onde ele quer. Você crê nisto nesta noite? Quantos confiam neste socorrista de plantão? Ele é o socorrista de Monteiro, ele é o socorrista de Campina Grande, ele é o socorrista da convenção, ele é o socorro, o provedor, pastor Abel. A gente faz os planos, bota no papel, agiliza tudo, e ele disse, eu sei, mas é como eu quero, no tempo que eu quero. E tem mais uma coisa, fica pertinho de mim e fica me aplaudindo aí, dizendo, vai Jesus, é como tu quer mesmo. Porque Deus, irmão, que é assim, agora é difícil, mas vai dando glória, vai dando glória. Você que está em casa, receba essa palavra, ele é o teu socorro, está de plantão. Chega perto dele, chega. Veja Jesus dizendo, vem Pedro, vem para perto de mim, vem andar por cima dos problemas. Deus em Cristo continue nos ajudando. Quantos dizem amém? Glória a Deus. O pastor nos convida a estar orando nesta noite. Glória a Deus. E eu quero orar mesmo, com a permissão do pastor da igreja, orar crendo que ele é o socorro. Orar crendo que ele tem o domínio do tempo. Quando ele quer, ele atrasa o tempo. Quando ele quer, adianta o tempo. Quando ele quer, ele para o tempo. Irmãos, eu tenho que acreditar que só Deus faz. Era as irmãs cantando e eu dizendo, meu Deus, só tu faz. Mas é quando tu queres. No tempo que tu queres. Me ajuda a ficar no lugar direitinho. Me ajude a acreditar como tu queres que eu acredite. Me ajude, Deus.
E quando tudo está vencido, pronto, aí é que eu preciso acreditar no milagre mesmo de que Ele faz. E Ele faz. Ele faz. Você que está em casa, há muitas pessoas que acompanham os nossos cultos e eu creio que Deus, e é Deus de perto e Deus de longe. Fala aqui, fala ali, fala além. Você que não pôde estar, você que está bem distante, o teu socorro é o mesmo que está presente aqui nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você crê e tem uma causa difícil, que quem sabe venceu o prazo, venha para cá. Não estou dizendo que você vai levar o seu socorro hoje. Eu tenho a responsabilidade de dizer que o socorrista está aqui. E em conformidade à vontade dele, ele pode socorrer. A fé da gente muda. Às vezes é para ele vir de tarde, mas dependendo da minha fé e de como eu estou na afinidade com ele, ele sabe de uma coisa? Eu vou dar a tua vitória agora. Eu vou dar hoje. É ele quem decide, vai depender de você. Chega aí, converse com ele aí, faça a oração de Ezequias. Faça a oração dele aí, converse com ele aí, converse com ele. Eu conversei com ele hoje. Eu tive uma conversa com ele hoje, eu acho que eu entendi o que ele quis dizer com esse negócio de prazo vencido. Então creia, venha crendo, venha confiando de que Ele é o teu socorro de plantão. Ele tem todo o material necessário para prestar o socorro. E quando não tiver aqui, Ele manda do céu. Ele cria no céu. Porque no deserto não tinha pão. Não tinha como dar pão a ninguém. Mas veio do céu o pão. No deserto não tinha ave aquática, cordonizes, não tinha. Mas ele soprou um vento e o bando de cordonizes que ia lá em outro extremo teve que sair da rota para voar a 45 centímetros de altura. Então eu creio que ele tem o socorro necessário, mas depende da tua fé aí nesta noite. Depende da minha fé. Querido Pai, nós entendemos o que tu quiseste nos dizer nesta noite, pois tu és soberano acima de tudo e de todos, não há outro que se compare a ti, não há. Tu és, Senhor, por excelência, mas também conheces a nossa natureza, a nossa fragilidade. Tu conheces os teus filhos, aqueles que vieram aqui à frente, cada um com o seu quadro de vida e situação, que só eles e o Senhor e algumas pessoas no particular o conhecem. Mas nesta noite, oh guarda de Israel, Senhor, permita-nos adentrar a tua presença e dizer, como disse o salmista: apressa-te, se te apraz, apressa-te nesta causa, apressa-te nessa situação, antes que o barco afunde, antes que alguém entre em desespero. Deus, tu pode entrar. Entra, Senhor, entra agora. Entra em causas jurídicas, entra em causas de saúde, causas emocionais, causas familiares, causa conjugal. Senhor, entra nesta causa, vai entrando. Entra em causas familiares aqui nesta noite. Entra em causas, Senhor, que só a tua serva conhece, sabe o que está vivendo com o seu filho, jovem, adolescente, seja aqueles que estiverem passando por processo externo, processo interno, processo interior. Entra com caneta de ouro, entra com providência, entra com saúde nos nervos, entra com saúde no sangue, entra com saúde na anatomia da tua filha. Entra tirando o medo, tirando o pânico, tirando a preocupação. Entra tirando as frustrações. Senhor, tu não mudas. Tu não mudaste. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo, Deus. Tu és o mesmo ontem. Tu és o mesmo hoje, Deus. Eu sei que o teu amor para conosco muda os tempos.
muda as horas, muda o quadro. Então eu te peço nesta noite, pela vida dos teus filhos que aqui vieram, aqueles que estão em casa e que estão agora, quem sabe, de joelhos. Alguém que parou nesta hora e disse: Senhor, eu não estou suportando, e se tu demorares mais, eu não sei o que será de mim, Senhor. Ouve a oração da tua serva e altera os planos nesta noite, se quiseres, mas te clamamos assim: altera os planos, fecha as portas da sepultura, fecha, revoga o veredito de manto de sergue. Muda porque tu és Deus, muda porque tu és Deus. Estenda sua mão ao alto e diga: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Levante a sua mão adorando a Ele e diga a Ele: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Pode permanecer aqui, meus irmãos.